Eu estou maravilhada com as revelações da palavra de Deus que eu encontrei no livro de Esdras. E são tantos livros maravilhosos que têm sido revelados, chegado até nós, que não estão na Bíblia, mas estão ainda assim no Espírito de Deus. Porque faz sentido com as verdades das Escrituras. Então vamos continuar falando sobre Deus salvar Israel. No livro de Esdras, no capítulo 13, vamos encontrar um sonho que Esdras viu o Senhor Jesus subindo do mar. E os que estão com Cristo, em Cristo, estavam com ele, subindo do mar. Então este é o momento da vinda do Senhor Jesus nos céus e do encontro da igreja, que são os ressuscitados e os transformados em um corpo em Cristo. Judeus, gentios, um corpo em Cristo. Quem está em Cristo, quem está com ele na sua vinda, ninguém pode ver. Somente no momento que ele voltar, todos saberão quem estão com ele. Quem está com ele? Quem esteve com ele? Nesse momento será revelado. Hoje, nós não podemos dizer, afirmar com toda certeza, porque é um segredo que está escondido com Cristo. Ele se revelará e revelará também os que estiverem com ele. Pela ressurreição ele revelará e pelo momento da transformação, que é chamado de arrebatamento. E todos vão ver. E nesse momento haverá espanto e pavor em todos os que ficarem na terra. Uns vão se unir, uma grande multidão, para lutar contra Jesus, mesmo morrendo de medo. E eles virarão fumaça pelo sopro que sai da boca dele, que é uma espada de fogo. E é o juízo, a própria palavra de Deus. E eles serão derretidos como cera diante do Cordeiro. E então, outros povos pacíficos, que são as 9 tribos e meias que foram dispersas, espalhados pelo mundo, irão se reunir. Um pouco antes da vinda de Jesus, eles vão fazer um plano de ir por um caminho longe da multidão das nações que estarão provavelmente uns contra os outros e longe da lei, dos mandamentos do Senhor, fazendo tudo que o Senhor nos agrada, indo contra Deus. E então esses dispersos de Israel, das 9 tribos e meia, vão fazer esse plano de sair do meio das nações e ir para um lugar que ninguém habita e jamais habitou. E Deus estará com eles mostrando sinais e prodígios. Então, no momento que Jesus voltar, haverá esse grande espanto. Aqueles que foram lutar contra ele perecerão. E depois os que foram pacíficos e que não foram transformados, eles serão chamados pelo Senhor Jesus Cristo. E eles virão, então, deste lugar para o qual eles tinham ido fugir das multidões das nações para tentarem sobreviver e tentarem obedecer a Deus. E eles viverão neste lugar reservado, onde ninguém nunca esteve, por 1 ano e meio. Diz este sonho que Esdras teve. E lembra aquela passagem que diz em Isaías: e eles voltarão até Sião com alegria, com júbilo e alegria, coroará suas cabeças. Olha que maravilha, deles fugirá a tristeza e o gemido. E nesse momento que Jesus vai chamar eles vão vir e voltarão. Eles vão voltar, esses dispersos vão voltar. Estas são as promessas que estão nos profetas. E nós vamos entender melhor essas coisas ouvindo este sonho de Esdras e que o próprio Deus deu a interpretação a ele. Vamos prestar atenção nesses pontos que eu ressaltei, de como Deus vai salvar os restantes de seu povo, de como os que estão em Cristo serão arrebatados e os mortos ressuscitados para estar com Cristo, vencendo esta guerra contra os inimigos, que é chamado também aí o Armagedon ou Gog e Magog. Mas que ainda, depois desse episódio, existem ainda esses dispersos
pacíficos que estarão na terra e verão grandes coisas ainda em vida. Sofrerão grandes perigos, mas Deus encaminhará o livramento para eles e eles serão bem-aventurados porque viveram até os últimos dias. Você encontrará este livro segundo livro de Esdras no canal Reino Eterno. Eu vou deixar o link na descrição para você ouvir o livro completo. Fique agora apenas com o capítulo 13, falando a respeito desse sonho que eu mencionei anteriormente. Após 7 dias, sonhei um sonho à noite. E eis que um vento se levantou do mar e agitou todas as suas ondas. Enquanto eu continuava olhando, o vento fez algo como a figura de um homem surgir do coração do mar. E vi que este homem voava com as nuvens do céu. E onde quer que ele virasse seu rosto para olhar, tudo sob seu olhar tremia. E sempre que sua voz saía de sua boca, todos que ouviam sua voz derretiam como a cera derrete quando sente o fogo. Depois disso, olhei e vi que uma infinita multidão de pessoas estava reunida dos 4 ventos do céu para fazer guerra contra o homem que subiu do mar. E olhei e vi que ele esculpiu para si um grande monte e subiu até ele. E tentei ver a região ou lugar de onde o monte foi esculpido, mas não consegui. Depois disso, olhei e vi que todos os que haviam se reunido contra ele para guerrear com ele estavam cheios de medo e ainda assim ousaram lutar. Quando ele viu a investida da multidão que se aproximava, ele não levantou a mão nem segurou uma lança ou qualquer arma de guerra. Mas eu vi apenas como ele enviou de sua boca algo como um fluxo de fogo, e de seus lábios um sopro flamejante, e de sua língua ele lançou uma tempestade de faíscas. Todos esses se misturaram, o fluxo de fogo, o sopro flamejante e a grande tempestade, e caíram sobre a multidão que avançava, que estava preparada para lutar, e queimaram todos eles, de modo que de repente nada foi visto da infinita multidão, exceto o pó das cinzas e o cheiro de fumaça. Quando vi isso, fiquei maravilhado. Depois disso, vi o mesmo homem descer do monte e chamar a si outra multidão que estava pacífica. Então muitas pessoas vieram a ele, algumas das quais estavam alegres e outras tristes. Algumas delas estavam amarradas, e outras traziam outras como ofertas. Então, acordei em grande terror, e orei ao Altíssimo. Ele me respondeu e disse: Vou te contar a interpretação da visão e também te explicarei as coisas que mencionaste. Quanto ao que disseste sobre aqueles que sobrevivem e sobre aqueles que não sobrevivem, esta é a interpretação. Aquele que traz o perigo naquele tempo protegerá aqueles que caem em perigo, que têm obras e fé para com o Todo-Poderoso. Entenda, portanto, que os que são deixados são mais abençoados do que os que morreram. Esta é a interpretação da visão. Quanto a ver um homem subindo do coração do mar, este é aquele que o Altíssimo tem guardado por muitas eras, que ele mesmo libertará sua criação, e ele dirigirá aqueles que são deixados. E quanto a ver vento e fogo e uma tempestade saindo de sua boca, e quanto a ele não segurar uma lança ou arma de guerra, mas ainda assim destruir a multidão que avançava para conquistá-lo, esta é a interpretação. Estão chegando os dias em que o Altíssimo libertará aqueles que estão na terra. E perplexidade de espírito virá sobre os que habitam a terra. Eles planejarão fazer guerra uns contra os outros, cidade contra cidade, lugar contra lugar, povo contra povo e reino contra reino. Quando essas coisas acontecerem e os sinais ocorrerem que te mostrei antes, então meu filho será revelado, a quem viste como um homem subindo do mar. Então, quando todas as nações ouvirem sua voz, todas as nações deixarão suas próprias terras e a guerra que têm uns contra os outros, e uma infinita multidão será reunida como viste, desejando vir e conquistá-lo. Mas ele estará no topo do Monte Sião.
E Sião virá e se manifestará a todas as pessoas preparada e construída, como viste o monte esculpido sem mãos. Então ele, meu filho, repreenderá as nações reunidas por sua impiedade. Isto foi simbolizado pela tempestade, e as repreenderá em sua face com seus maus pensamentos e os tormentos com os quais devem ser torturados, que foram simbolizados pelas chamas, e as destruirá sem esforço por meio da lei, que foi simbolizada pelo fogo. E quanto a ver ele reunir a si outra multidão que estava pacífica, estas são as 9 tribos e meia que foram levadas de sua própria terra para o exílio nos dias do rei Oséias, a quem Salmaneser, rei dos assírios, fez cativos. Ele os levou através do rio, e eles foram levados para outra terra. Mas eles formaram este plano para si, de que deixariam a multidão das nações e iriam para uma região mais distante, onde nenhum ser humano jamais havia vivido, para que lá, pelo menos, pudessem manter seus estatutos que não haviam guardado em sua própria terra. E eles entraram pelas passagens estreitas do rio Eufrates, pois naquele tempo o Altíssimo realizou sinais para eles e parou os canais do rio até que eles tivessem atravessado. Através dessa região havia um longo caminho a percorrer, uma jornada de 1 ano e meio, e esse país é chamado Arzaret, que significa outra terra. Então eles viveram lá até os últimos tempos, e agora, quando estão prestes a voltar, o Altíssimo novamente interromperá os canais do rio para que possam atravessar. Portanto, você viu a multidão reunida em paz, mas aqueles que restam do teu povo, que são encontrados dentro dos meus limites sagrados, serão salvos. Portanto, quando ele destruir a multidão das nações que estão reunidas, ele defenderá o povo que restar. E então ele lhes mostrará muitas maravilhas. Eu disse: ó soberano Senhor, explica-me isto. Por que vi o homem subindo do coração do mar? Ele me disse: assim como ninguém pode explorar ou saber o que está nas profundezas do mar, ninguém na terra pode ver meu filho ou aqueles que estão com ele, exceto no tempo do seu dia. Esta é a interpretação do sonho que você viu. E só você foi iluminado sobre isso, porque abandonou seus próprios caminhos e se dedicou aos meus e buscou minha lei. Pois você dedicou sua vida à sabedoria e chamou o entendimento de sua mãe. Portanto, eu lhe mostrei estas coisas, pois há uma recompensa reservada com o Altíssimo.